Você sabia que a folha da mandioca é rica em nutrientes e que a proteína que está ali também é muito interessante para o nosso consumo? Pois é, a folha da mandioca já foi estudada por vários pesquisadores e eles chegaram à conclusão que a farinha das folhas da mandioca é uma excelente opção para melhorar o padrão nutricional das pessoas, principalmente aquelas crianças que estão abaixo do peso. Mas surge um problema. A folha de mandioca, ela é tóxica em grandes quantidades. Por isso é que você não pode deixar, por exemplo, o seu gado no meio de uma lavoura de mandioca, para eles comerem à vontade folha de mandioca. Isso porque a folha de mandioca, ela contém cianeto. E cianeto, ele é tóxico dependendo da quantidade que você usa. Então vamos lá. O que eu quero falar para vocês? Tem um estudo que ele está mostrando um teste que foi feito com 5 variedades de mandioca aqui no Brasil, tá? E eles fizeram uma pesquisa e descobriram que a variedade de mandioca que mais continha cianeto nesse estudo, ela tinha 150 miligramas de cianeto em 100 gramas das folhas frescas, tá? A farinha se faz da folha seca. Farinha de folha de mandioca é feito da folha seca. 150 miligramas de cianeto na folha verde. Daí de praxe já digo para você, você não pode comer a folha verde, a folha fresca, você tem que secar ela. Porque quando você seca ela, esse estudo demonstrou, em alguns casos, que você consegue tirar até 80% do cianeto que tem na folha. Olha para você ver. Eu peguei a que mais teve cianeto no estudo, só para a gente ter uma base de cálculo, tá? Então, 150 miligramas de cianeto em 100 gramas de folhas frescas e 35 miligramas de cianeto nela seca, tá? A mesma folha de 150 fresca tem 35 depois que ela foi secada, depois que ela teve o processo de secagem. Então, o que acontece? Nós temos uma informação muito importante que é a dose letal de cianeto, ou seja, aquela dose que pode fazer com que você corra risco de vida, né? Dose letal. A dose letal de cianeto é de 0,5 a 3,5 miligramas por quilo de peso da pessoa. 0,5 a 3,5. Bom, tem pessoas então que tolera 3,5 e tem pessoa que tolera 0,5, tá? Então vamos lá, olha só, uma pessoa de 70 quilos, se eu multiplicar por 3 miligramas, ela aguentaria 200 miligramas de cianeto. Se for uma pessoa que tem uma tolerância menor, eu tenho 0,5 miligramas, se eu multiplicar por 70, daria aqui 35 miligramas que a pessoa conseguiria ingerir de cianeto. E aí, se essa pessoa consegue 35 miligramas de cianeto, uma pessoa de 70 quilos, nós temos aqui 35 miligramas. Isso indicaria que essa pessoa poderia comer 100 gramas da farinha de mandioca, tá? Da farinha das folhas de mandioca. Mas ninguém come isso, gente. Isso aqui é uma hipótese, tá? Então, o que acontece? A maioria dos pesquisadores concordaram que a farinha das folhas de mandioca, que tem um teor maior do que 10 miligramas em cada 100 gramas da farinha, ela é considerada tóxica, tá? 10 gramas, 10 miligramas em 100 miligramas de farinha é considerada pela maioria dos pesquisadores como tóxica. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 35 miligramas em cada 100 gramas. E acima de 10 é tóxica. Então, a gente teria que dividir isso aqui por 3. Ou até mesmo por 4, para ficar abaixo de 10 miligramas. Se a gente dividir isso aqui por 4, 35 dividido por 4, vai dar mais ou menos aí 8 e alguma coisa, né? 8 e alguma coisa. Vamos supor que seja 9, porque 9 vezes 4 dá 36. Então,
nós teríamos em 25 gramas da farinha de mandioca, da farinha das folhas de mandioca, 9 miligramas aqui, ó, miligramas de cianeto. Isso está dentro daquilo que eles acham que não é tóxico, que é acima de 10. Se acima de 10 é tóxico, abaixo de 10 não é tóxico, e eu posso ingerir então 25 gramas da farinha das folhas de mandioca. Isso aqui com a cultivar da mandioca que mais teve cianeto, tá? Aqui teve menos cianeto, ao invés de ser 35, foi 12, né? 12. Mas é interessante ficar com essa aqui mesmo. Ou seja, então você poderia ingerir 25 gramas da farinha das folhas de mandioca no dia, tá? Para você não correr o risco de toxicidade. Lembrando que a dose letal, no nosso caso aqui, do que eu estou falando com vocês, deu 35 miligramas até 200 miligramas, a dose letal. Primeiro, o que eu quis dizer para você com esse vídeo? Não use folha de mandioca fresca. Não use folha de mandioca fresca. Ah, para eu ficar livre e não correr risco nenhum, é melhor eu não usar farinha de folha de mandioca. Não é assim que funciona. Essa farinha, ela já foi usada no Brasil pela Pastoral da Saúde, tá? Pastoral da Criança, me parece, em uma concentração baixa na chamada multimistura. Além da farinha das folhas de mandioca, tinha outras coisas naquela mistura que eles davam para as crianças que estavam abaixo do peso. Mas a concentração de farinha de folha de mandioca na multimistura é bem baixa, é só 4%. Aqui a gente conseguiu 25 gramas, né? 25 gramas, que seria o quê? 9 miligramas, e seria quase que 25% mesmo da coisa, né? Seria 25% do limite. E a multimistura ela só tem 3%. Agora, para fins, por exemplo, de proteína, não compensa 25 gramas de farinha, da farinha das folhas de mandioca, não vai te conceder tanta proteína assim. Aí você tem os benefícios, né, dos minerais e das vitaminas que existem na farinha das folhas de mandioca. A maioria das pessoas que utilizam ou que prescrevem, no caso de fitoterapeutas, prescrevem a farinha das folhas de mandioca, eles falam para você usar 1 colher das de chá por dia, 2 vezes. 1 colher de chá, ela vai dar em média aí 3 gramas. Então, se você usa 2 vezes por dia, daria 6 gramas da farinha das folhas de mandioca. Na nossa contabilidade, eu fiz para ficar bem baixo em cianeto aqui, ó, 9 miligramas, que está abaixo da toxidez de 10, 25 miligramas. Então, 2 colherinhas por dia de farinha das folhas de mandioca não é muita coisa e não corre o risco da toxicidade. Mas você viu que até 25 gramas da farinha das folhas de mandioca ainda dá abaixo do que os pesquisadores dizem que é tóxico. Então é isso aí. É uma boa pedida? Tem nutrientes? Tem. Agora, a decisão é sua de usar a farinha das folhas de mandioca ou não. Eu trouxe aqui os dados para você. Agora, o uso fica ao seu critério. Agora, muitas pessoas estão usando medicamentos experimentais aí e não estão reclamando de nada, né? Aí quando a gente vem com produto natural assim, muitas pessoas de repente vão falar aí contra essa atitude. Mas você viu aqui que está dentro dos padrões da legalidade dos pesquisadores que apresentaram o trabalho.